Nesse talk show, nós convidamos Eric Santos, fundador da Resultados Digitais, mais comumente conhecida como RD, um dos empreendedores de startup mais instigantes do Brasil. A conversa foi ótima, né, Salib? Foi incrível, né? Agora trazendo um pouco mais os doers, né? A realidade das empresas, não simplesmente com conceitos, mas aquelas pessoas que fazem, né? Perfeito. E aqui tivemos um empreendedor de muito sucesso, né? Sim. Que tem atraído investidores do mundo inteiro, a empresa Quase dele. 700 colaboradores. Pois é, né? Crescendo 7 anos. Crescendo exponencialmente, né, Exponencialmente. Sandro? Não só Brasil, agora indo para fora do Brasil, né? Exatamente. E o que te chamou a atenção nessa conversa que você pode compartilhar conosco aqui? Olha, várias coisas, né? Primeiro, o equilíbrio dele, né? De ser um empreendedor digital, mas muito equilibrado, né? De ele ter tido a consciência de buscar ajuda, né? Com gente que já fez, com experiência, né? Com cabelos brancos ou não cabelos, né? Na Endeavor, o empreendedor Endeavor que soube aproveitar isso, esse mundo de jovens, transformadores, de ruptura, mas também trazendo aquela experiência, né? A gente viu, inclusive, o caso aí no Uber, né, com o Travis, né, de tantos desastres gerenciais que quase colocam a empresa em risco, e ele está agora correndo atrás desse prejuízo, né? Então isso me chamou atenção também a questão da educação que nós falamos hoje, que você tem que buscar a educação, você tem que criar a sua própria educação. Perfeito. Né? Ele mesmo tem que treinar os seus profissionais, porque ele não encontra em lugar nenhum. Né? Então ele tem que fazer, cada vez mais as empresas vão ter que criar esses profissionais, enquanto as escolas não se ajeitarem, não se ajeitarem também, né? A questão também dele alugar uma casa no Silicon Valley. É uma forma de aprendizado incrível. Pois é, um aluguel. Quanto custa para uma empresa grande alugar uma casa no Silicon Valley e mandar a sua equipe perto das tecnologias mais recentes, né? De viver, espaço, não simplesmente ir em algum seminário ou entrar no YouTube para ver algum filme, né? Então essas coisas foram muito legais, muitos insights bacanas. Não tenho dúvidas, e muita relação com todo o conteúdo da nossa plataforma, do livro. Certamente você vai extrair muitos insights. Lhe convido para acompanhar essa conversa que foi, usando um termo americano, insightful, né? Exatamente, inspiring, né? Inspiring. Aproveite. Olá, meu nome é Sandro Magaldi. E eu sou José Salib Neto, o Salib. Nós somos os autores do livro Gestão do Amanhã. Nesse projeto que visa explicar, explorar as mudanças e transformações que têm acontecido na nossa sociedade, nós resolvemos expandir essa plataforma, trazendo, além do livro impresso, algumas entrevistas com personalidades, protagonistas dessa transformação que acontece aqui no Brasil. São 10 vídeos. E o de hoje tem um convidado muito especial, Eric Santos, fundador da Resultados Digitais, a RD. Eric, prazer estar com você, meu amigo. Obrigado por estar conosco, viu? Obrigado por ter vindo. Parabéns pela iniciativa, não só do livro, mas também dessa iniciativa de estender para as outras Fazer o livro falar, né, Sandro? Fazer o livro falar, né? Expandir, né, Salib? Eric, eu tenho uma admiração incrível pelo trabalho do Eric. Eu sempre disse, não é de hoje. Aliás, eu digo isso há muito tempo, que o Eric e a RD são os principais protagonistas hoje do empreendedorismo digital no Brasil, né? E é bom que eu não falo isso de hoje porque a profecia se autorrealizou. Eu falo isso já há 5 anos. Vamos fazer o seguinte, Eric, contextualiza pra gente um pouquinho o que é RD hoje, e aí a gente já entra qual é a relação que você tem especificamente com o nosso conteúdo, o conteúdo do livro. Tá bom. Bom, a RD, como a gente chama de carinhosamente a Resultados Digitais, que é a nossa empresa, é uma empresa que ajuda as outras empresas a crescer, basicamente. E como que a gente faz isso? Tem um lado todo de produto, que é um software que ajuda as empresas a gerenciar todo o processo de marketing digital para poder gerar mais leads, vendas, enfim, crescer faturamento. Mas a gente também tem um trabalho todo forte por trás de educação e evangelização desse processo aqui no Brasil. Muito disso é feito na própria plataforma digital, através de blogs, e-books, vídeos, etc. Mas também tem um pezinho que você já participou aí algumas vezes dos nossos eventos, que é o encontro físico dessa comunidade. Então a gente tem alguns eventos itinerantes ao longo do Brasil e agora esse ano saindo do Brasil também,
a grande conferência no final do ano lá em Florianópolis, que no ano passado atraiu 8.000 pessoas. O RD Summit, que é impressionante. Eu diria que hoje o RD Summit é um dos principais eventos do empreendedorismo digital do Brasil, com certeza. Eric, só para a gente dar um olhar, quer dizer, a RD tem 7 anos. Vai fazer 7 anos. Vai fazer 7 anos. Alguns números só para tangibilizar um pouco, alguns números que você pode divulgar da RD, só para que quem está nos assistindo tenha uma visão. A gente tem hoje um pouco mais de 11.000 clientes espalhados aí em diferentes, principalmente no Brasil, mas em alguns lugares do mundo também. 620 colaboradores, já levantamos 3 rodadas de investimento, total um pouco quase beirando aí os 100 milhões de reais no total, com fundos de destaque daqui do Brasil e dos Estados Unidos também. E temos aí um pouco mais de 1.000 parceiros também, que são, na essência, agências de marketing digital que revendem o nosso software e vendem serviços de valor agregado em cima dele. Eric, no nosso projeto, né, Salib, nós abordamos muito a presença das startups. E mais do que isso, né, o impacto que causou ao mundo corporativo esse fenômeno das startups. E você, como nós já dissemos, é um dos protagonistas desse movimento aqui no Brasil. Como você vê essa relação dessa mentalidade do projeto das startups e você como um empreendedor que traz esse contexto para o mundo corporativo, como você vê essa presença, essa influência? Qual que é a diferença dessa mentalidade da startup perante ao status quo que a gente tem até então? Eu acho que quando a gente olha esse ecossistema hoje versus 5, 6, 10 anos atrás, é totalmente diferente, Sim. né? Então, a gente tem hoje, de fato, empresas que há pouco tempo atrás eram chamadas de startup. A maioria ainda, eu considero a RD uma startup, eu considero... Mesmo depois de 7 anos. 650 colaboradores, né, cara? Que a gente ainda está nesse processo de construção, né? Ou talvez seja o que a Endeavor chama de scale-up, uma transição aí para uma escala. Mas, então eu acho que a cena de startups no Brasil deixou de ser uma promessa e passou a ser uma realidade concreta. Então a gente teve, inclusive, casos recentes agora, como a venda da 99 por $1 bilhão, o IPO do PagSeguro. Então são empresas grandes, maduras, claro, ainda proporcionalmente às outras empresas tradicionais no Brasil, não tão grandes, mas se você tomar o mercado americano como exemplo, as 5 empresas mais valiosas do mundo são empresas de tecnologia. Nós mencionamos então, eu vejo como um nível bastante diferenciado de maturidade no ecossistema, onde você tem players de apoio em cada uma das fases dessa startup. Então, já temos hoje uma gama bem extensa de investidores anjo, de fornecedores desse ecossistema desde o começo, desde advogados, enfim, pessoas de serviços, advisors. E aí, dentro da cadeia, todos os players já estão bem representados, né? E eu acho que o mundo startup, agora até para tentar entrar um pouco no gênese da palavra, eu gosto muito da definição que o Eric Ries trouxe no Lean Startup, que o startup é uma iniciativa que está em busca de um modelo replicável, escalável, em condições incertas. Eu estou parafraseando aqui, não é exatamente isso, mas... E aí, por que eu acho que é legal essa essência? Porque não é um estado intrínseco da empresa. Inclusive, você pode ter startups dentro de uma scale-up, como a gente, por exemplo, tem iniciativas novas que a gente está tentando tratar como startup. Você pode ter startup dentro de uma empresa grande, você pode ter uma startup no governo. A ideia toda de startup é o que a gente está tentando resolver que não foi resolvido ou porque mudou o contexto ou porque ninguém de fato conseguiu resolver ainda, de uma forma que seja mais moderna, mais atrativa, mais escalável, etc. Então, um pouco como eu vejo o termo startup, e eu acho que hoje a gente já cruzou aquela linha de que startup não é só um hype, uma modinha, uma promessa. Agora, falando de startups, né? Hoje a gente vê muitas empresas tradicionais querendo comprar ou querendo entrar nesse mercado comprando startups, né? E a gente vê alguns desastres, né? Que são empresas que não estão preparadas para comprar startups. A startup não está preparada para entrar
naquele meio. Qual o conselho que você dá para empresas já tradicionais estabelecidas se relacionarem com startups ou se relacionando como parceria ou Muito boa fazendo questão. aquisições, por exemplo? Né? Parece bem simplório o que eu vou falar agora, mas o primeiro conselho que eu diria para essas empresas é virarem clientes das startups primeiro. Porque ainda tem você começa a entender o mindset numa relação diferenciada que você tem com eles e nós, por exemplo, não vendemos para grandes corporações, não é o nosso foco, mas vários desses problemas que eles estão nos propondo a resolver, já tem empresas que resolvem de uma forma super diferenciada, que elas poderiam ter uma abordagem diferente, né? Uma abordagem que é uma abordagem muito mais de parceria, de parceria estratégica, exatamente. Eu não tenho os dados de cabeça, mas a gente sabe aí pela literatura e pela experiência própria que a maioria dos M&As, fusões, não funcionam, né? Sem dúvida. E eu acho que especialmente esse contexto de grandes empresas tradicionais comprando startups, tem um choque cultural muito grande, né? Destruição de valor, né? Se destrói muito valor. Destrói valor, exatamente. E aí o que acontece? Muitas vezes, até os fundadores que são os elementos ali que podem trazer uma inovação para dentro da empresa, eles acabam sendo repelidos naquela cultura mais tradicional. Então eu acho que uma das coisas que eu falei da questão de virar cliente, seria um hack, né? Um segundo, talvez, eu acho que seria, se fizer uma aquisição ou uma parceria, ou mesmo uma startup dentro de casa, tratar isso meio à parte, assim. E tem um case muito legal que eu vi recentemente, que é de uma empresa americana líder no mercado financeiro, de software para finanças. Só que esses caras estão no mercado já há 15 anos. E o software deles, que era o líder no mercado de ERP para pequena empresa, ele já estava 15 anos no mercado de tecnologia, é muito tempo. Então o software já estava meio antigo, conceitualmente, interface, conceito. E ele, o CEO da empresa, que é um dos fundadores, ele viu que ele não estava conseguindo dar o momentum necessário para uma iniciativa de inovação dentro da empresa. O que ele fez? Separou um recurso, pegou um time super top dele, trouxe gente de fora também, pegou esse time e jogou fora da empresa, fisicamente. Motor 2, né, Motor 2 olhando. É o motor 1 e motor 2. Nós trabalhamos, Eric, com uma das nossas teses, quando a gente fala de estratégia, nós temos um capítulo que nós só falamos sobre os modelos estratégicos mais aderentes a esse universo, a essa sociedade atual. E nós usamos muito essa visão do motor 1 e 2 de crescimento. E preconizamos, inclusive, isso. Os nossos estudos mostram isso, né, Salib? Da necessidade de você segregar a ação. Dar foco, investir recurso. Né? Porque outro dado que a gente mostra no livro, Eric, são os estudos recentes de 2 anos atrás, 2016, nem 2 anos, que mostram que a maior parte das empresas pesquisadas aumentaram a sua distribuição de dividendos no curto prazo, é óbvio, né? Aumentaram a divisão de dividendos a curto prazo e diminuíram o investimento em inovação. Sim. Né? Quer dizer, se também não houver uma iniciativa orientada a investir recursos nesse motor 2... Sim. E eu acho que a gente tem hoje, de novo, voltando às empresas mais valiosas, a gente tem exemplos que são bastante claros. Exatamente. Jeff Bezos fala abertamente para os acionistas dele, a gente vai passar 100 anos sem dar lucro, sem distribuir dividendos. Uma das nossas referências é a Carta aos Acionistas de 1997 da Amazon. Da Amazon, né? Você pega o outro exemplo que também nós usamos no nosso projeto, né, Salib, o Google X, né, que nem chama mais Google X, né, é X, né, que é uma iniciativa também segregada, Sim. que é curioso, né, que nós até mencionamos isso no livro, e hoje, recentemente, eu estive com uma pessoa do Google, que existe uma certa aura de uma coisa muito secreta, parece a CIA do Google, tão segregada que porque eles deixam aquilo lá só para pensar a ruptura. E aí vem outro conceito, que é a necessidade de você disruptar, você causar a ruptura do seu próprio negócio. Que esse caso que você estava comentando justamente vai combinar com isso, né? Sim. Se você olhar isso num framework maior, vai acabar com o seu negócio, vai devorar. Um case excelente disso e até balancear as fases, né? É o Netflix. O CEO deles, o Reed Hastings, ele fala muito claro que teve um momento que eles analisaram e falaram: se a gente não fizer essa ruptura nós mesmos, não canibalizar nosso próprio negócio, a gente está morto. Exato. E eles conseguiram fazer isso, fizeram uma transição linda para essa era do streaming.
E agora... Eu estava comentando isso agora, né? E agora eles estão no entendimento de que é uma fase de captar valor em cima dessa ruptura que eles fizeram. Mas já olhando o que está mudando em modo de consumo. E você sabe, Eric, que essa é outra empresa de referência do nosso livro. Nosso livro a gente estudou mais de 100 empresas. Mas não, são 100 empresas. Parece um número cabalístico nessa livro, mas foram 100 empresas, né? E o Netflix é uma das nossas prediletas porque ele é um exemplo de motor 1 e 2 de crescimento. Você veja que quando o Netflix, mesmo quando ele foi para o negócio de streaming, ele não deixou o negócio postal. Sim. Até hoje ele reporta lucro com o negócio postal dele, que esteve presente lá atrás, porque é o cash call. Deixa ele aí. Deixa Tem ele. gente que gosta de deixa receber aí. DVD no correio, né? Exato. Deixa ele. Agora, cria uma estrutura à parte para fazer a ruptura do seu próprio modelo de negócio. E eu gosto dessa coisa do Netflix, ele tem que tomar cuidado para não ser o seu próprio blockbuster, para não aparecer e não ser o blockbuster do futuro, né? A própria Netflix. Né? Imagina que eles se oferecendo para ser vendidos pelo blockbuster por 50 milhões de dólares, né? Hoje eles valem mais de 30 bi, né, Sandro? Sim, mais 30 bi. Creio que até bem mais. Eric, você que tem andado com várias empresas, né? Tem como clientes milhares de clientes, então você tem visto empresários, empresárias de todos os níveis e idades. Como é que fica esse encontro de gerações, né? Que é um grande problema hoje, principalmente com a turma mais a palavra velha é meio mais tradicional, né? Que já está no mercado há muitos anos, né? Com o novo. Como é que você vê esse encontro? Como é que você vê como esse encontro fica mais produtivo, né? E não tão conflitivo? Fazendo complementando a questão do Salib, eu acho que você tem propriedade até porque você hoje é uma empresa Endeavor. Né? E a Endeavor justamente ela tem, sobretudo com o projeto de mentorias, esse encontro das gerações. Sim, né? sim. E até no próprio portfólio da Endeavor, né? Você tem uma diversidade grande. Eu acho que a gente que trabalha ofertando soluções para esse mercado, muitas vezes para as empresas que ainda não estão super maduras digitalmente, né? Ou em termos de inovação, acho que a gente não pode se eximir da responsabilidade de educar e de evangelizar o uso. Então, acho que uma postura que também, às vezes eu vejo em empreendedor, é uma postura meio, esses caras não entendem o que eu faço. Se não entende, é responsabilidade sua. Você tem que traçar a linha para ele conseguir, dentro do mindset que ele está aqui hoje, entender pelo menos um pedaço dessa visão que você está apresentando para o mundo. E do outro lado, eu acho que tem que ter, é um pouco clichê falar isso, mas tem que ter uma vontade de aprender, de inovar, de experimentar, de tentar o novo e tal. E aí é engraçado porque eu vejo uma diferença grande entre empresas médias e pequenas, mesmo sendo tradicionais, versus as grandes tradicionais. Porque os caras que estão em um contexto de média e pequena, eles sabem que a sobrevivência do business dele está dependendo disso. E ele está muito mais propenso a inovar, a arriscar, a aprender, ainda que às vezes tenha menos recursos. Enquanto uma empresa grande, o cara fica meio preocupado com a cadeira dele. Será que se eu fizer isso aqui, eu vou estar aqui ano que vem? Porque isso aqui pode dar errado. Né? Então, eu acho que é um pouco cultura, postura de quem tem que inovar, de quem tem que pensar diferente. Mas o pessoal dessa nova geração tem que entender que a grande parte do impacto que vão causar vai vir de vender essas ideias, esses conceitos para essa geração que em volume é muito maior, né? Então, o Eric traz um elemento nessa Salib que a gente aborda no último capítulo do nosso livro. Nós falamos de 8 novas competências do líder. A nossa tese é que, como a sociedade está mudando muito, aquelas competências até então desenvolvidas, elas são pressupostos básicos. Ela é uma camada fundamental, mas é necessário você ir além. E uma das competências que nós mencionamos muito tem a ver com essa coisa de maior propensão ao risco. Né? E aí nós voltamos ao nosso sistema educacional, né, Salib, que não se dedica a de alguma forma, fomentar essa propensão ao risco. E isso está muito presente na trajetória da startup, né, Eric? Porque se você não toma o risco, nem abrir o negócio, né, cara? Talvez essa seja uma das principais contribuições dessa nova geração de empreendedores, né? Sim. E entender que o processo de arriscar e falhar é natural. É natural.
Eu acho que aí o Brasil, culturalmente, Sim. tem mais dificuldade nesse conceito, né? Mas a gente, quando fracassa em um projeto, você ganha um carimbo, esse cara não deu certo, isso aqui não funcionou. O que é uma coisa que o americano lida muito melhor já culturalmente. Mas eu acho que, independente das diferenças culturais, uma startup já... Todo mundo começa, sabe que está num risco muito alto e se não der certo, por algum acaso... óbvio que a gente faz tudo o que é possível para dar certo, mas se não der certo, tudo bem, pega o aprendizado, testa na próxima e vamos que vamos. E hoje você tem metodologias que ajudam você a diminuir esse risco, né? Por exemplo, às vezes eu estou dando palestras e pergunto quantas pessoas conhecem metodologia Lean Startup. É impressionante o pequeno número, entendeu? Sim. Então, o ponto é o seguinte, né? Quer dizer, tudo bem que você vai ter que viver num mundo que você arrisca mais, mas você tem ferramentas, né? O Business Model Generation, você tem o Lean Startup, Design Thinking, que ajuda a diminuir. Você mesmo mencionou e já deu para ver que você é um profundo conhecedor do modelo, né? E eu acho, voltando à questão também de como isso pode ser aplicado em empresas grandes, eu acho que empresa grande também, a empresa mais tradicional, tem um mindset que tudo que tem que fazer tem que ser grande, tem que ser um sucesso de uma hora para outra. E eu acho que o conceito até um pouco de Lean Startup, de Customer Development, né? As coisas têm fases e é até melhor que você mantenha aquilo, de certa forma, mais reservado para ir iterando, aprendendo, ajustando, etc. Então, quando você mantém aquilo menor, num controle menor, usando essas técnicas todas aí que são justamente para mitigar o risco do empreendimento, mesmo que aquilo dê um resultado ruim no final, o risco foi menor, não foi um risco de um projeto megalomaníaco que não deu certo. E aí eu acho que essa é a grande contribuição também nessas metodologias, que tipo de prioridade eu tenho em cada fase, como é que eu vou mitigando o risco ao longo da jornada e aí expondo e escalando mais o meu projeto a cada fase, né? E as empresas grandes vão ter que aprender a ter paciência também, né? Porque do mesmo modo que eles estão com o mindset de coisas grandes, né? De ter aquela paciência que aquela coisinha fica pequena, mas ela pode ficar muito grande. Então vão ter que ter dois mindsets, né? De repente o mindset 1 e 2, né? Por isso que é interessante, né? Você o conceito do motor 1 e 2, né? E fica o mindset 1 e 2 Exato, também. porque você segrega isso e dá... É como se fosse uma sementinha mesmo que você vai regando e tal. Porque a gente usa uma licença poética, aquela frase nossa grande referência, Peter Drucker, a cultura devora a estratégia todo dia no café da manhã. Nós usamos uma licença poética no nosso livro, a gente comenta a rotina devora a estratégia todo dia no café da manhã, né? Então a rotina é muito intensa, se a gente não pensar desse jeito, a inovação não aparece. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer nesse sentido, Eric, que é interessante, né, Salib? Ele surge de uma startup com 10, 20, 100, 600, 700, está saindo do Brasil e tal. Como manter esse espírito, essa mentalidade de startup num negócio escalando com uma velocidade assustadora, né? Como que é isso? A gente está aprendendo com o processo, né? Eu estava comentando em off aqui que a gente já começa dentro da RD sentir alguns sintomas desse aí. Mas eu acho que tem tudo a ver com essa questão de motor 1, motor 2. E de novo, o mestre Jeff Bezos fala muito sobre isso, né? Quando você está no motor 2, as métricas de sucesso ou as pequenas vitórias são diferentes. Quando ele lança um negócio novo, é claro que esse negócio novo, do ponto de vista de faturamento da Amazon, vai ser ínfimo. Não é por aí que se mede o resultado, né? Qualquer empreendimento. Como qualquer. E não precisa ir muito longe, né? Ele mesmo lançou um negócio novo no meio da trajetória da Amazon, que foi o AWS, o sistema lá, que hoje é um negócio que fatura 40 bi, alguma coisa. E você sabe, não perca o seu raciocínio, mas ele, no mesmo tempo ele entrou no negócio de mobiles e foi um fracasso. Foi um fracasso. E nem por isso ele foi penalizado. Esse é o grande lance. O preço da ação não caiu um centavo. Não caiu um centavo. Pelo FIRE. Tá? Não é? Pela falha. Nós citamos esse exemplo, não caiu um centavo. Sim. Né? E ele é super aberto com isso, né? Ele fala, a gente vai errar, vai falhar, né? Faz parte da cultura. Então, voltando à pergunta mais objetivamente para nós, o que a gente tem olhado e o que eu tenho até batido direto com o meu time com relação a isso se a gente está numa iniciativa que ela tem mais uma característica de startup, mesmo sendo, por exemplo, o caso da expansão internacional, a gente está expandindo o que tem aqui, mas é um terreno desconhecido,
é uma coisa nova, é um motor Sim, novo. muito bom. Então, as métricas são diferentes, a gente está muito mais preocupado em achar o modelo, preocupado no feedback qualitativo da coisa, não tanto no meu grau de preocupação da operação core da RD. Mesma coisa com produto novo, mesma coisa com iniciativas que a gente tem que são, por exemplo, educação, a gente tem uma iniciativa de educação, de formação em marketing digital e vendas. Também a gente olha vitórias de uma forma diferente ali, coisas que podem ser até maior do que o nosso core business atual, mas a minha métrica de sucesso para ela não é o quanto que ela vai me gerar de incremento de faturamento agora esse trimestre. Cada uma delas tem um objetivo específico, mas estou dentro dessa fase da iniciativa, estou, enfim, evoluindo, estou progredindo, está caminhando para virar uma coisa real, sustentável, que gera valor para a plataforma como um todo. Então, acho que é isso que a gente tem olhado, vem aprendendo a fazer. Uma das coisas que ainda não fizemos de separar fisicamente, mas uma das coisas que a gente tem feito é separar times específicos para isso. Então, o time que está representando um projeto novo, ele não responde por metas do core business e nem o contrário, nem os meus heads funcionais respondem por metas desse time. Então, são iniciativas que quase spin-offs da empresa. Para preservar muito mais essa questão, porque, voltando à questão do nosso caso do processo de internacionalização, se eu colocasse a meta de vendas internacional dentro do diretor de vendas do Brasil, essa meta dele o cara faz com um sales rep a mais. Só que ele iria focar no curto prazo, no ganha-pão dele. Então a gente trata isso de uma forma diferente internamente. Muito bom. Eric, a sua empresa, né, com esse grande crescimento, né, e uma empresa sendo de tecnologia, provavelmente muito da tecnologia que é desenvolvida por vocês não é ensinada em escolas, né? Que é um dos das grandes críticas que nós temos, que as escolas hoje não estão preparadas para treinar e desenvolver as pessoas necessárias para... Como é que você desenvolve... Boa pergunta. Como é que você desenvolve o seu próprio conhecimento, né? Sendo que você não pode, não encontra nas escolas. Você é autor, né? Você né? produz, né? Você não é que você, né? Você não é uma empresa, você desenvolve, né? A gente... E compete com... Aliás, um elemento que a gente esqueceu de falar aqui, Salip, né? A RD concorre com os grandes players globais. Esquecemos de comentar esse detalhe, né? Quer dizer, os seus competidores são gigantes. Sim. Eu acho que vai ser a natureza de todo mundo. A competição é global hoje, né? Então você não pode entender que eu sou uma empresa regional, então eu posso ser pior ou posso ser só o good enough para competir. Não, você está competindo globalmente com todo mundo. E para nós, eu acho que teve dois elementos aí. Um primeiro foi, que está presente até hoje, que tá bom, o nível de práticas, no nosso caso, né, a referência é sempre o Vale do Silício. Então, o nível de práticas está aqui, o nível de práticas no Brasil está aqui, como é que a gente diminui esse gap? Então, para nós, como empreendedores, a gente sempre fez muito de estar o tempo todo lá no Vale, o tempo todo fazendo benchmarking, participando em evento. Agora, mais recentemente, alugamos uma casa lá, tem uma casa em São Francisco que a gente manda 4, 5 pessoas por mês lá para fazer benchmarking. Você está vendo como não custa grandes coisas, né? Cultura, essas empresas, mindset, às vezes as empresas gastam milhões de dólares com grandes consultorias, né? Isso. Quando a solução está em gastar $3 mil por mês para alugar uma casa no Rio Grande. 4, 5 reuniões, você tira muito mais do que qualquer consultoria dessa aí. Então esse foi o lado, vamos dizer assim, do empreendedor, que aí vai escalando com o tempo. O outro lado, que aí a gente, é um efeito colateral do mercado, mas a gente foi tendo que aprender a desenvolver, tá bom, eu preciso crescer com gente, né? Exatamente. E eu vou para o mercado e não tem gente pronta. Então foi uma decisão nossa na RD, de assumir um papel de protagonista nesse processo, que foi, eu vou formar as pessoas que precisam trabalhar para mim. As empresas têm que formar seus próprios executivos hoje. Vai ter que cumprir a lacuna. Enquanto a escola não... Exatamente. E aí a gente ressignifica a educação corporativa. Pois é. Educação corporativa antiga é aquela que a gente manda no MBA e tal, coisa que a gente fala no livro. Hoje não é, exatamente. Work by doing, né, cara? Learning by doing, Sim. Learning by doing, né? Quer dizer, aprende fazendo, né, cara? Então foi isso, né? A gente entende também, eu acho que, obviamente, a educação formal tem
tem o seu valor Sem em vários dúvidas, aspectos, sem dúvidas. mas certamente não está formando os profissionais que precisam atuar nessa economia. E aí eu acho que o nosso contexto a gente tenta ir um pouco além, até formar o mercado de uma forma geral, mas eu acho que cada empresa também tem que assumir a responsabilidade de formar as pessoas que precisam para essa trajetória. Eu acho que à medida que o ecossistema vai maturando, você vai começando a ter algo parecido com o que é nos Estados Unidos, que tá bom, tem as pessoas prontas, puxa o cara daqui, o outro dali e tal, principalmente pelas posições de liderança. Mas mesmo as empresas no Vale, porque quando a gente fala, os caras têm um nível de execução mais alto, só que está tudo mudando, o playbook está mudando o tempo todo lá. Então os caras também estão tendo que o tempo todo estar desenvolvendo as pessoas ali dentro. Você pega uma empresa como a Salesforce, por exemplo, é hoje a maior escola do mundo de formação de vendedores. Os caras são uma escola de formação de vendedores, né? E eles têm uma máquina dentro. What business are you in? Exatamente. Exatamente. Então, eu acho que faz parte do processo entender esse contexto e abraçar. E falar, tá bom, faz parte, tem que resolver. Não tem jeito. Eric, você, como um empreendedor Endeavor, né? Quer dizer, você é um cara mais jovem, teve provavelmente vários conselhos dos cabelos brancos ou não cabelos, né? Ou carecas. Para nós, caras né? mais simpáticos. Caras mais simpáticos. Né? Como é que... O que você absorveu deles? Como é que eles foram importantes para vocês? Que, ao mesmo tempo, os cabelos brancos estão sendo muito criticados Sem hoje, dúvida, né? Estão perdidos. Na Berlinda? Mas eu acho que eles têm muito a contribuir. Provavelmente você foi muito inteligente. Talvez se não fosse isso, você nem iria para a Endeavor. Pois é. Sim, né? sim. Como é que você viu esse valor? A gente também, principalmente as comunidades empreendedoras, às vezes tem que, no popular, baixar um pouco a bola com certas questões, né? Então, por exemplo, não é a primeira vez que uma empresa passa por questões relacionadas a, sei lá, crescimento rápido, a liderança, enfim, questões jurídicas, financeiras, tributárias, organizacionais. O Uber sofrendo com isso, né? O legislador, né? O Travis, né? Sim. E muitas vezes as melhores pessoas para dar esse contexto são pessoas muito mais experientes que até estão nesse encontro de gerações que vocês mencionaram aqui. Então a gente usa muito isso. Claro, eu não vou pedir um conselho de, sei lá, desenvolvimento de produto para alguém, mas a Sofia estava com vocês aqui, né? Eu já falei muito com ela sobre desenvolvimento de talento, competências e tal. E é uma pessoa que sabe muito disso, tem uma mega experiência nesse tópico, né? Então, eu acho que, de novo, também faz parte do empreendedor, ou no caso, quem está inovando, que tem um pensamento mais novo, entender que tem muito a aprender também com... Eu acho que esse encontro de gerações é muito saudável, desde que virtuoso. Entendido da forma correta pelos dois lados. Acho que nunca houve tanta necessidade de troca de conhecimento como hoje nessa. E é natural, né, Salib? Porque como a gente mostra, quer dizer, tal qual placas tectônicas, está tudo se abrindo, né? Então, num contexto de muita incerteza, a cooperação, eu sempre uso essa terminologia como se o game tivesse zerado, né? O game zerou. Então, como a gente vai passar junto isso, compartilhar conhecimento, o conhecimento é o petróleo da quarta revolução industrial. Né? E tudo cai dentro do Peter Drucker, né? Não tem jeito. Era do conhecimento, né? Começou Peter Drucker falou sobre o trabalhador do conhecimento em 1946. No primeiro livro dele, The Concept of Organization. 1946. Pois é, ele sempre teve décadas à frente. Vamos estudar esses caras, né, amigo? Pois é. Back to the basics, né? Exatamente. Eric, muito obrigado, né, Salib? Eu acho uma conversa fantástica, né? Cheia de aprendizado, né? Vai enriquecer nosso livro. Muita sinergia com o nosso projeto. Eu agradeço demais você participar desse projeto, que é um projeto fruto de um trabalho profundo que nós temos feito há mais de 3 anos, né? Na verdade, esse projeto começou muito tempo atrás. E sempre querendo colaborar, né? Sempre querendo colaborar. Essa é a proposta, Não é só vender livro, né? Exatamente. Querer mudar realmente e não ver tanta destruição de valor, né? Que a gente vê muito, né? Com essas compras e vendas e tentativas, né? Porque as pessoas vão fazendo as coisas sem realmente ter muito conhecimento, sem ter filho, sem conversar, né? Sai fazendo pelo modismo, né? Exatamente. E essa é a nossa proposta de trazer, por isso a ideia de lhe convidar
por esse projeto é que a gente reconhece a sua contribuição e sabe que só está começando, né? Daqui a pouco a gente vai ter que fazer outra entrevista. Não, o próximo livro vamos entrevistar mais. Vai ter 3 vezes mais funcionários. 3 vezes mais, um negócio louco, né? A casinha do Vale virou um prédio. Meu amigo, muito obrigado, viu, Eric? É um prazer, uma honra ter conosco no parabéns projeto. de novo, tô louco para ver as outras entrevistas e principalmente ler o livro aí. Vai ser debulhar o livro. Debulha. Obrigado, Eric. Obrigado, meu amigo. Valeu, pessoal. Quero agradecer você também e lembrar, né, mais uma vez, são 10 vídeos com 10 entrevistas. Então, além de todo o conteúdo que você tem no nosso livro, com mapas mentais depois de cada capítulo, questões para reflexão estratégica, você tem aqui entrevistas de um pessoal da pesada que nem o Eric, que são aí os protagonistas de verdade desse nosso Brasil. Então, lhe convido, né, além de se aproveitar todo esse conteúdo do livro impresso, aproveite todas as entrevistas, porque assim você vai expandir seu conhecimento, né, Salibê? Exatamente. A gente não poderia falar de inovação, falar de tecnologia sem utilizá-las dentro do nosso contexto, né? Senão Da vida, né? ficaria um livro estático, né? Exatamente. Então, nosso livro está mudando, está andando. A gente pode mudar as entrevistas, né? Tem mais entrevistas. Pois é. Exatamente. Muito obrigado pelo seu prestígio, por estar acompanhando esse projeto com muita atenção e lhe convido para continuar conosco. Até a próxima.